Olá, terceiro ano, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar o nosso assunto de arte, de tendências contemporâneas, e hoje a gente vai ver mais uma tendência chamada arte povera. Ela foi uma arte que surgiu na Itália nos anos 60. Não temos mais algum representante que ainda faça esse tipo de arte, mas ela foi muito importante, porque apesar de a gente não ter a arte povera hoje com esse nome, vocês vão perceber que ela extremamente influenciou um grupo de artistas, vários artistas que ainda seguem as ideias, né? Não com esse nome mais, mas você tem ideias que acabam sendo influenciadas. Lembrando que a arte contemporânea ela tem muito a ver com ideia, tá? Tem muito a ver com o conceito. A gente viu em arte conceitual isso, mas as outras artes contemporâneas, elas trazem muito essa coisa da ideia, e tudo isso surgiu lá atrás com Marcel Duchamp, né, quando ele colocou a fonte, né, aquela obra, criou os ready-mades, e ele estava chamando a atenção não para o formato do objeto, para o processo de criação do objeto, mas sim para a ideia por trás do objeto. Então, a arte é a ideia. Então, isso basicamente, não só na arte conceitual, mas traz isso muito forte em todas as tendências contemporâneas. Então, lembre-se bastante disso. Tá? Então, vamos falar de arte povera. Esse nome ele vem do inglês por arte e também do italiano povera, que surgiu, né, na Itália mesmo, nos anos 60, e literalmente significa arte pobre. Né? Não que ela seja pobre de ideia, tá, gente? Ela é pobre de material mesmo e de proposital. Não que o artista não tenha condições de ter uma arte em riqueza, mas isso fazia parte da sua ideia. O termo ele foi criado pelo crítico historiador de arte Germano Celant em 1967 no catálogo da exposição Arte Povera in Spazio. Sua ideia era propor uma nova, a ideia não de Germano, mas a ideia da arte povera em geral. Ela propor uma nova reflexão estética sobre o produto artístico. Lembra disso, tá? Que ele empobrece a arte, traz à tona a sua efemeridade, o quanto ela é efêmera, o quanto ela é passageira, tá? Ela pode se desgastar, ela pode se acabar a qualquer momento, através da utilização de materiais simples e naturais, e aí ele traz à tona mais a ideia por trás dessa obra. Essa obra que vocês estão vendo aí na tela mesmo, ela é um exemplo disso. Você tem a obra de arte, ela é constituída de duas coisas. É uma instalação, e você tem uma árvore derrubada, é um coqueiro, tá? Ela está caída, ela está no chão, e nas paredes você tem fotografias de desmatamentos, de situações de desmatamento. Então, ela é bem atual para o que a gente está vivendo hoje, né? Com o Pantanal, com a Amazônia, e são situações que a gente tem vivido, e é uma crítica, né? Então você vê que a obra ela é simples, ela usou material natural, ela é uma obra efêmera, não tem como ela durar para sempre. O próprio objeto em si que foi utilizado, ele traz, né, uma efemeridade, ele vai se estragar, mas a ideia dela permanece, é uma ideia permanente. Então, a ideia por trás, eu posso dizer que a arte povera tem muito de arte conceitual, mas ela tem características muito próprias e ideias muito próprias que a fizeram criar-se uma tendência única, tá? Quais são as principais características da arte povera? Então, a primeira delas é a crítica à sociedade de consumo, ao capitalismo e aos processos industriais, é óbvio. Ela critica também a comercialização do objeto artístico, isso tem influências lá do dadaísmo. Ela se opõe à arte moderna, ela não é uma arte de vanguarda, tá? Ela às vezes é considerada uma arte de vanguarda, mas ela se opõe ao modernismo. Ela também se opõe a algumas influências, algumas tendências contemporâneas, como a pop art, que a pop art, vocês lembram, ela eleva aquele status, ela usa como obra justamente o consumismo. Então, se ela critica o consumismo, obviamente ela critica a pop art. Ela critica também o racionalismo científico, aquela coisa de você estar sempre raciocinando cientificamente sobre a arte, e o minimalismo também, porque, querendo ou não, a arte minimalista,
ela se utiliza de produtos ricos, né, para criar sua arte minimalista, e ela é uma arte chique, né? O minimalismo ele é utilizado muito por designers e por pessoas de elite, enquanto que a arte povera prega uma pobreza mesmo, não só uma pobreza de formas e cores, como no minimalismo, mas também de produtos, de objetos e tudo mais. A arte é uma arte antiformalista, então ela está quebrando com todos os padrões formais e que se aproxima de algumas vanguardas europeias em ideias, tá? Como o surrealismo, como o dadaísmo, principalmente o dadaísmo. Utiliza materiais simples e naturais, né? Desculpa. Utilização de materiais simples e naturais como sucata, papel, vegetal, terra, metal, comida, sementes, areia, pedra, tecido, etc. Essas coisas que são efêmeras, são materiais simples, são os materiais que vão ser jogados fora, são materiais pobres, digamos assim. Utiliza muito da criatividade, da espontaneidade para criar com esses materiais, traz a ideia de efemeridade e materialidade da arte. Esses valores, eles são pobres e marginais, ele tenta pegar realmente essa coisa que é rejeitada, que é tida como absurda e traz para a arte, acaba tendo esse contraste do novo com o velho, e as temáticas geralmente são a natureza e o cotidiano. Eu vou mostrar para vocês algumas obras de arte povera. Essa obra é vista de frente, tá? Ela tem a visão de lado, é o mesmo tipo de obra, é só instalação em lugares diferentes, mas a ideia é a mesma. Aqui mais uma obra. Você tem um muro feito de retalhos, de restos de roupas que não são roupas ricas, né? Você vê que são roupas jogadas, roupas de segunda mão, roupas que são velhas, e aí ele faz esse murozinho bonitinho, né, que esconde toda uma tralha, e aí você pensa um pouquinho sobre os significados de uma aparência, de um muro de aparências que esconde todo um monte de coisas. Aqui uma crítica, novamente, eles fazem bastante críticas ecológicas, e aqui você tem objetos feitos de tronco vazio, né? É isso, gente. Eu vou deixar para vocês algumas atividades lá na plataforma e façam lá, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.